Pastor Fábio Nerito, pastor na comunidade Aliança da Paz há 9 anos, ministro de louvor do Ministério Prostrado aos Teus Pés, músico desde os 5 anos, compositor de mais de 100 músicas, 8 CDs gravados, casado há 16 anos com pastora Camila Nerito. Se prepare para receber o novo de Deus. E eu vou fazer um acordo com Deus aqui. Se Deus não me der nada novo, vai ser essa palavra aqui. Porque, amado, não existe palavra velha ou palavra nova. Existe a palavra que é a palavra de Deus, que ela era, que ela é e que ela sempre será. Não passará a palavra do Senhor. Se Deus está falando a respeito disso mais uma vez conosco, significa que Ele quer, é isso que Ele quer de nós. Qual é a sua expectativa? Se você desejar, sabe de uma coisa? Se você desejar que eu vá na sua casa, eu vou me sentir à vontade para ir. Mas se eu não desejar, se você não desejar, não vou me sentir à vontade para estar lá. Você entende? Que às vezes você entra aqui, mas você não está na expectativa de receber aquilo que Deus tem, não está na expectativa de desejar o Senhor. Jacó lutou com o anjo a noite inteira, ele lutou, ele estava ali na expectativa de receber algo que só o anjo do Senhor podia entregar a ele, e ele lutou. Por isso que foi abençoado, por isso que o nome dele foi mudado, por isso que a vida dele foi transformada, o caminho dele foi mudado. Não adianta nada você estar aqui hoje e você não ter expectativa. Diga expectativa. Deus nos fez a imagem e semelhança. A palavra de Deus diz, você conhece essa palavra. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Ele disse, façamos o homem a imagem e semelhança. Imagem, aquilo que o homem vê, semelhança, aquilo que só Deus vê. Éramos perfeitos aos olhos do Pai, aos olhos dos homens. Você foi criado em imagem e semelhança de Deus. Eu fui criado em imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado destruiu a imagem e a semelhança de Deus em nós. O que nos afasta de Deus é o pecado, e sempre foi. E o inimigo das nossas almas sabe muito bem disso. Sabe qual é a estratégia de Satanás para os dias de hoje? É fazer você achar que aquilo que é pecado não é mais pecado. Porque a gente é moderno, né, irmão? Nós somos modernos, não somos mais uns crentes careta igual lá atrás. A gente é moderno, a gente está inserido na sociedade como crentes modernos. Não. A Bíblia é uma só, nunca mudou, a palavra de Deus nunca mudou. E o que era, aleluia, continua sendo. O que não era, não vai ser, nunca será. Porque a gente tem que andar igual o mundo. Não, querido, a palavra santo, consagrado, ela tem conotação de separação. Eu ando no mundo, mas eu não sou do mundo. Jesus andava no meio da prostituta, Jesus andava no meio dos pecadores, dos ladrões, andava lá no meio dos caras. Só que é o seguinte, na hora que ele ia subir para orar, ele chamava só os 3 mais íntimos. Na hora que ele ia cultuar o Senhor, ele chamava só os 3 mais íntimos. Aleluia. Querido, sabe o que é imagem e semelhança? A imagem e semelhança de Deus em nós é a capacidade de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Você está entendendo isso? A imagem e semelhança de Deus em nós é a capacidade de ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Você pode repetir isso para você não esquecer? Fala assim, a imagem e semelhança de Deus em nós é a capacidade de ser quem Deus me chamou para ser. O que foi que Deus falou para Adão? Criou todas as coisas e disse assim, domina. Sim ou não? Ele disse, domina. Vou dar um exemplo aqui. Sabe por que o Léo está tocando teclado? Pergunta, por que, pastor? Ué, porque ele sabe.
Você acha que eu ia colocar ele para tocar aqui em cima se ele não soubesse? Um dia, tinha um rapazinho do som que estava sentado na bateria. E ele estava aqui, pronto para acontecer alguma coisa, acabar a pilha do microfone, ele estava sentado. E tinha um pregador de fora, e o pregador estava pregando e tal, e ele virou e falou: vai, baterista, toca aí, deixa Deus te usar. E o moleque ficou branco. O moleque quase que foi arrebatado ali, porque não sabia. O que eu estou querendo dizer? Se Deus não tivesse colocado capacidade em Adão e Eva para dominar o mundo, Ele não tinha mandado eles dominarem o mundo. E eles iriam dominar, mas sabe o que quebrou? Sabe o que quebrou a capacidade deles serem aquilo que Deus chamou para eles serem? O pecado. Diga, o pecado quebra a capacidade que Deus colocou em mim. Você entende isso? Imagem e semelhança. Deus diz: domina a terra, domina o mundo, domina tudo. É a capacidade de realizar, a capacidade de fazer, de criar, a capacidade de fazer aquilo que o homem não está acostumado. O homem pecador é limitado, mas aquele que é remido e lavado, que entende que não é separado do Pai, ele assume a imagem e semelhança de Deus, então ele vai fazer coisas além. Você está me entendendo? Deus está chamando você de volta hoje. Se eu sei quem eu sou, eu sei daquilo que eu posso realizar, sim ou não? Se eu sei quem eu sou, eu sei daquilo que eu tenho direitos, não é verdade? E se você não assume a imagem e semelhança de Cristo, a gente tem às vezes uma conotação de achar que a imagem e semelhança de Cristo é ser santo, é ser quietinho, bonitinho, a gente não sai do lugar, a gente não se suja. Não, querido, a imagem e semelhança de Deus em nós é nós avançarmos, realizarmos, lutarmos, vencermos. A imagem e semelhança de Deus em nós é a capacidade, aleluia, era aquilo que Jesus estava falando: no mundo vocês vão ter aflição, mas olha, tenham bom ânimo, porque eu já venci o mundo e vocês vão vencer também. A capacidade de Deus está na imagem e semelhança dele em nós, mas o pecado tirou isso das nossas vidas. Agora, a maioria das pessoas acha que o pecado se originou em Adão e Eva. Todo mundo acha que o pecado ele se originou em Adão e Eva, sim ou não? Todo mundo acha assim: quem trouxe o pecado para a terra, quem trouxe o pecado para o mundo, quem originou o pecado foi Adão e Eva, foram eles que pecaram. No mundo sim, na terra sim, mas antes alguém já tinha pecado, e eu quero mostrar isso para você. Eu quero que você entenda. Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, verso 12. Pode dar glória, mano. Olha o que diz aqui, ó. Ezequiel 28, verso 12 ao 14, diz assim, ó. Acompanha comigo. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei Tiro e diga-lhe: assim o soberano, o Senhor, assim diz o soberano, o Senhor: você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Sabe de quem que Deus está... Acompanha aí, segura aí. Sabe de quem que Deus estava falando aqui? Sabe de quem que a palavra está falando aqui? De Lúcifer. Essa palavra tem um duplo sentido, e ela tem uma conotação falando a respeito de Lúcifer. Antes dele cair, ele era um anjo de luz. E diz: assim diz o soberano, o Senhor, você era o modelo perfeito, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Lúcifer era o anjo de luz.
a obra mais perfeita, mais linda, maravilhosa, a criação, a coroa da criação de Deus, mais perfeita lá no céu. Deus criou Lúcifer, o anjo de luz, como a melhor criação. Ele era perfeito, ele era lindo, maravilhoso. O verso 13 diz: você estava no Éden, no jardim de Deus. Diga comigo, no Éden. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Aonde que Lúcifer estava? Aonde? Aonde? No Éden. Era lindo, perfeito, maravilhoso. Ele era a coroa da criação de Deus. Aí diz aqui o 14: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus. Aonde ele estava? E caminhava entre as pedras fulgurantes. Presta atenção. No verso 13 diz que ele estava no Éden, e no verso 14 fala que ele estava no Monte Santo de Deus. Sabe o que significa isso? Que Lúcifer, na sua majestade, na sua grandiosidade, ele fazia uma conexão entre o céu e a terra. Nossa, pastor, nunca ouvi isso. Pois é, está ouvindo hoje, agora. Todo o propósito de Deus sempre foi, desde a criação do mundo, de trazer uma conexão entre o céu e a terra. E aonde eu entro nisso, pastor? Calma que eu vou chegar lá. Ele fazia conexão entre o céu e a terra, estava no Monte Santo e caminhava entre as pedras brilhosas, as pedras fulgurantes. Fala assim para a pessoa que está do teu lado, vê se ele está dormindo. Fala para ele assim, chacoalha ele, fala assim: o propósito de Deus é unir o céu e a terra, e Ele quer usar você para isso. Ele era o guardião do trono. Lúcifer era o guardião do trono, ministro de louvor, aquele que adorava, que levava os anjos a adorar o Senhor. O anjo de luz, a coisa mais bela que existia no céu. Imagina, amado. Aliás, não dá para imaginar. Ele era o guardião do trono. Ele fazia conexão entre o céu e a terra. Alguns historiadores dizem que ele andava no Éden mineral, das pedras preciosas. Só que, fala assim, fala assim, Lúcifer era grandioso. Fala assim, aí em Ezequiel 28, no verso 17, fala assim, ó: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Vou ler de novo. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra e fiz de você um espetáculo para os reis. A beleza de Lúcifer, a grandeza que Lúcifer tinha, fez ele se orgulhar daquilo que ele era. Ele corrompeu a sabedoria dele. Sabe como? Ele achava que ele era, mas na verdade ele não era. Sabe quando nós temos a sabedoria corrompida?
Quando você fica achando que é, e na verdade você não é, quem é Deus. Quando você fica achando que você pode, que ninguém pode ficar sem você, que se você não tiver nada acontece, tua sabedoria está corrompida, porque é Deus quem é e é Deus quem faz. Nós não somos nada. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me esconda, me constranja no meio da sua glória. E Ele acha que por causa do seu esplendor, por causa da sua grandeza, por causa da sua grandiosidade, Ele ousa, Ele acha que Ele pode ser como Deus. Diga comigo, ser como Deus. Poxa, pastor, mas querer ser como Deus é algo muito além. Ninguém vai desejar ser como Deus. Quer que eu te explico? Quando você quer fazer a tua vontade e não a vontade de Deus, você está sendo Deus de si próprio. Sabe o que é querer ser como Deus? É ser dono de si, das próprias vontades. Sabe quando o líder te manda fazer A e você diz que vai fazer B, você está querendo ser como Deus. Sabe quando você, ao invés de, a Bíblia diz ir para a direita e você quer ir para a esquerda, você está querendo ser como Deus. Quando a tua igreja está indo para a esquerda e você está indo para a direita, você está querendo ser como Deus. Eu já esperava que você ia ficar em silêncio. Já esperava. Eu não espero barulho hoje. Eu não espero. Eu espero arrependimento. Eu espero conscientização. Eu espero isso. Talvez o teu silêncio vai falar muito mais. Ele desejou ser como Deus, dono dos seus próprios desejos, dono da sua própria vontade. Ele era grande, mas ele se corrompeu. Ele achou que ele podia alguma coisa. Ele viu o reflexo dele nas pedras brilhosas. Ele via o quanto que ele era belo, porque Deus o tinha feito assim. Mas ele corrompeu a sua sabedoria. O orgulho entrou no coração dele. Aí, vamos lá em Isaías, rápido. Capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Diz assim, ó, do 14 ao 12. Diz assim: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da assembleia, no ponto mais elevado do monte santo. Subirei ao mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Ele diz aqui que subiu ao coração dele o desejo de ser mais do que Deus, mais do que o Criador. Sabe qual que é o grande problema? Sabe qual que é o grande problema nosso? Que a gente precisa se humilhar hoje. A criação não pode querer ser maior que o Criador. A criação não pode querer ser maior que o Criador. E tem muita criação querendo ser maior que o Criador. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Não é o servo maior do que o seu Senhor. Tem muita criação querendo ser maior que o seu Criador. O propósito de Satanás, de Lúcifer, era de ser como Deus. Aí sabe o que ele faz? A estratégia, o desejo que veio no coração dele
O desejo que veio sobre Satanás, sobre Lúcifer, ele tenta inserir no nosso coração, de nós sermos deuses de si próprio, de nós mesmos, fazer a nossa própria vontade. Jesus disse: Senhor, Pai, passa de mim esse cálice, todavia que seja feita a tua vontade, não a minha. Ali naquele momento, Satanás parou e ficou olhando. Jesus disse: passa de mim esse cálice, eu não quero passar por isso. Ele falou: opa, ele vai fazer a vontade dele. Opa, ele vai fazer a vontade dele. Eu imagino que o inferno parou aquele momento para ver o que Jesus iria fazer. Só que aí vem a pancada. Todavia, contudo, entretanto, embora seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, da mesma forma que ela é feita nos céus, que ela seja feita através da minha vida nesse lugar. Lúcifer era um anjo, era alguém grande, um anjo, coroa da criação de Deus, e ele ousou querer ser como Deus. E você leu aqui na palavra, está escrito aqui, ó, deixa eu lembrar você aqui, ó, olha só o que ele diz, em Ezequiel 28, ele fala: por isso eu o atirei à terra, e fiz de você um espetáculo para os reis. Quando essa colocação aqui, sabe o que denota? Traz a ira de Deus. Lúcifer era aquele que fazia a conexão entre o céu e a terra. Ele era alguém estabelecido, especial. Deus tinha feito a coroa da criação, só que ele ousa, ele rebela um terço dos anjos ali nos céus. E aí Deus na sua ira, porque, amado, se tem algo que deixa Deus irado, é o orgulho no nosso coração, e nós precisamos mandar o orgulho embora hoje. Como é que eu faço para mandar o orgulho embora, a rebeldia embora? Não é orando, é se posicionando e se submetendo. E aí Deus vê o orgulho, vê que ele se rebela, e ele diz aqui: por isso eu te peguei e te atirei à terra, e te fiz um espetáculo para os reis. Jesus desceu ao mais profundo e foi colocado ao mais alto. Lúcifer quis ir ao mais alto e foi jogado ao mais profundo. A minha pergunta para você hoje é: qual é o caminho que você vai tomar hoje? Você vai descer na presença de Deus, na olaria do Pai, ou você vai querer subir? Qual é o teu posicionamento hoje? Qual é a tua expectativa? Por causa da beleza, da sua beleza, por causa da sua habilidade, por causa do seu esplendor, ele se orgulha, ele peca, ele deixa o pecado entrar no coração dele. E ele deseja ser como Deus, dono dos seus próprios desejos. E o pecado se origina através de Lúcifer. Aí, amado, eu quero te explicar algo. Vai em Gênesis. Eu quero que você entenda algo aqui. Vai em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, ó: no princípio Deus criou os céus e a terra. Diga comigo: no princípio Deus criou os céus e a terra. Desse primeiro versículo até o segundo foi o tempo que Deus criou os céus e a terra. Deus criou Lúcifer, Deus criou o anjo de luz, e existiu uma harmonia entre o céu e a terra.
Estudiosos dizem que do primeiro versículo ao segundo passou muito tempo. Muito tempo. E aí Lúcifer se rebela, vai contra Deus. E aí Deus pega Lúcifer, como quis subir ao mais alto, ele joga ele no mais profundo. E por causa que Lúcifer caiu, e por causa que Lúcifer foi jogado na terra, o verso 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Você está entendendo? Está entendendo? Eu preciso que você entenda. Por causa do pecado de Lúcifer, por causa do pecado de Satanás, ele é jogado, e a terra, ela é desfigurada. Ei, o pecado desfigura. Pastor, mas como é que você prova isso? Amado, você já viu Deus criar o caos? Você já viu Deus criar alguma coisa sem forma e vazia? Um Deus cheio de sabedoria ia criar algo sem forma e sem vazio, sem forma de nada. A terra era perfeita. O pecado trouxe o caos. Ei, o pecado está trazendo caos na sua vida. O pecado está desfigurando a tua vida. Hoje é dia de voltar para o Pai. Hoje é dia de voltar para Ele. Tudo que Deus faz é perfeito. Diga comigo, tudo que Deus faz é perfeito. Como criação perfeita dos céus, como a criação perfeita no céu se rebelou, Lúcifer era a coroa da criação, ele era perfeito. Como ele se rebelou, sabe que Deus, sabe qual que é a estratégia de Deus? Isso não está escrito na palavra, mas eu imagino isso. Deus falando, Deus pensando: eu criei algo esplendoroso lá no céu, e ele se rebelou. Ele fazia conexão com o céu e a terra. Ele acabou com a terra. Agora eu vou criar a coroa da criação, não no céu, mas para estar na terra. E essa coroa da criação, ela fará a conexão da terra com o céu. Eu vou fazer a obra mais linda, mais maravilhosa, mais preciosa, mais perfeita. Será a minha imagem, será a minha semelhança, e eu vou colocar ele na terra. Antes disso, a palavra diz que a terra era sem forma e vazia, e Deus veio e ajeitou a casa. Deus veio e colocou tudo no lugar de novo. Deixa eu preparar esse lugar, porque eu vou criar alguém especial para estar nesse mundo. E ele veio e colocou os luminares no seu lugar, a água no seu lugar, a terra no seu lugar. Ele foi criando cada coisa e foi dizendo e foi estabelecendo, e ele foi declarando, liberando a palavra, e foi acontecendo, e tudo foi voltando à perfeição do jeito que ele tinha criado. Quando tudo estava pronto, quando a casa estava adornada, quando tudo estava bonitinho, arrumado, ele falou: agora façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele disse: agora é hora de fazer a criação mais bela que vai estar nessa terra e que vai dominar. Sabe quem era? Eu e você. Ei, ele criou alguém no céu para adorá-lo, mas ele se rebelou. Aí Deus resolve criar alguém na terra
com a capacidade de adorá-lo e de criar uma conexão entre o céu e a terra, eu e você. O diabo, você vai entender onde eu vou chegar. O diabo, sabendo, porque o diabo sabe, você talvez não saiba, ele não pode com Deus. Ele não pode com Deus. Sabendo que ele não podia com Deus, naquele momento, ele quis atacar a criação de Deus. Eu sempre falo isso. Quando mexe com a gente é uma coisa, mas quando mexe com o filho da gente, aí dói. Fala sério. Sim ou não? Quando Satanás ataca o homem, era como se ele estivesse dizendo para Deus assim: você jamais vai ter alguém como eu te adorando. Você jamais vai ter alguém com o meu esplendor, como eu era, te adorando. Mas a palavra diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí sabe o que acontece? Deus cria o homem e a mulher, coloca no mundo tudo bonitinho. Ele foi lá, reorganizou tudo, arrumou tudo bonitinho, colocou o homem, colocou a mulher, fez o homem. Só que Satanás, no pecado, na sentença, ele vai e tenta a mulher. Satanás, ele vai lá e lança uma estratégia. O diabo vai lá e tenta inserir o desejo que estava no coração e que sempre esteve no coração de Satanás, porque o diabo quer reinar. Ele quer ser como Deus. O diabo quer ser como Deus e ele quer reinar. E ele tenta inserir isso no coração de Eva. Ele fala, ele diz: se você comer do fruto, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como Deus. Sim ou não? Não é isso que está escrito na palavra? Sim ou não? Ele diz, se você comer, ele diz lá, você não pode comer e tal. Ele ficou com aquele jogo em cima de Eva e tal, aquela coisa toda, que eu não quero ficar concentrando nisso, mas eu quero que você pense. Ele falou, se você comer o fruto, você vai conhecer o bem e o mal, você vai ser como ele, você vai ser como Deus, você vai poder fazer o que você deseja, o que você quer. E Eva sucumbiu à tentação, deixou o orgulho entrar e desejou ser como Deus, do mesmo jeito que Lúcifer desejou ser como Deus, dono dos próprios desejos. Aí, aqui em Gênesis capítulo 3, verso 8, abre comigo aí, Gênesis, você já está em Gênesis, né? Gênesis 3. Presta atenção, eu já estou terminando. Gênesis 3, capítulo 8, aliás, Gênesis 3, verso 8 e 9 diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: onde você está? Não foi Adão quem procurou Deus, mas foi Deus que perguntou por Adão. Querido, o propósito de Deus sempre foi querer unir o céu e a terra habitando no homem. E nesse momento,
O homem se esconde quando Deus vem. Deus não queria acusar, senão ele teria perguntado: o que é que você fez? Deus estava perguntando aonde ele estava. Deus estava perguntando: onde é que você está? Porque eu estou aqui para o nosso encontro e você não chegou ainda. Todos os dias na viração do dia, Deus vinha e tinha a comunhão com Adão. Deus já sabia o que Adão e Eva tinham feito, mas ele não mudou o propósito dele. Sabe por quê? Porque ele sabia que o pecado de Adão iria ser transformado, iria ser dissolvido através da comunhão. Você entende isso? O meu encontro com o Pai vai me transformar, e eu vou pedir perdão e Ele vai me perdoar. Eu vou confessar o meu pecado e eu vou ser transformado. É na comunhão. Por isso que Deus não mudou o projeto e o trajeto. Deus estava passeando no jardim esperando. Adão, aonde você está? Deus está te perguntando hoje: aonde você está? Deus queria perdoar, mas não houve o confessar. Deus queria comunhão, mas o homem não confessou o seu pecado. Adão, aonde você está? A palavra de Deus diz que Deus perguntou para ele: onde que você estava? Estou aqui, estou escondido. Aí ele perguntou: mas por que você está escondido? Eu disse: porque eu estou nu. Por que você está nu? Porque eu pequei. Por que você pecou? O que te levou a pecar? E ele disse: foi a mulher. Mulher, o que te levou a pecar? Foi a serpente. Adão e Eva não foram expulsos do paraíso porque eles pecaram, mas porque eles não confessaram o seu pecado. Deus estava pronto para perdoar, se eles confessassem e assumissem o erro. Você precisa assumir seu erro hoje. Sabe o que aconteceu, amado? Sabe o que aconteceu? Adão está lá escondido, Eva está lá escondido, e Deus, Ele chega o momento de se encontrar com o homem, e ele sai. Deus sai do trono e desce e vai passeando no jardim. E eu fico imaginando Deus falando: vou me encontrar com a criação, a imagem e a semelhança. Porque toda comunhão tem presente, tem troca. Você nunca que vai ter comunhão com o Pai que Ele não vai tirar algo ruim de você e vai colocar algo dele que é bom, que é melhor. E Deus vem e vem caminhando e desce. Fica imaginando Deus conversando com os anjos: hoje eu vou me encontrar, chegou a hora de eu me encontrar com a coroa da criação. Eu vou me encontrar com Ele, e eu vou colocar um pouquinho mais de mim nele, e eu vou ajudar ele a superar os problemas, eu vou ajudar ele a superar as dificuldades. E Deus chega, coloca os presentes na mesa e senta e espera. Daqui um pouco ele chega. Daqui um pouco ele chega. Onde será que ele está? Onde será que ela está? Eu trouxe um presente para ele aqui, para a vida sentimental dele. Eu trouxe um presente aqui para
área profissional dele. Vou surpreender ele hoje. Mas onde ele está? Adão! Onde você está? E ele esperou. Adão não apareceu para comunhão. Adão não apareceu para compartilhar com ele. Adão não apareceu para estar com o pai, para falar das dificuldades, para falar das decepções. Deus queria a comunhão. Hoje Deus, naquele dia, Adão não se sentou à mesa. Naquele dia, Deus ficou sozinho na mesa. Naquele dia, Deus ficou sentado sozinho na mesa, esperando a coroa da criação dele. Naquele dia, Deus gritou o nome de Adão, perguntando: onde você está, Adão? Era como se ele dissesse assim para ele: filho, eu estou aqui. Eu nunca desisti de te esperar, portanto te amar. Tua história eu escrevi, eu te escolhi. Viva o que eu sonhei pra ti. Oh, filho, eu estou aqui. Eu nunca desisti de te esperar, portanto te amar. Tua história eu escrevi, eu te escolhi. Viva o que eu sonhei pra ti. É Deus falando com você hoje, nessa tarde. E se você deseja sentar à mesa novamente, toma uma posição agora. Faça alguma coisa agora, amado. Faça alguma coisa agora. Sai do seu lugar, faz alguma coisa. Se você deseja hoje voltar para sentar na mesa com o Pai, reatar a sua comunhão com o Pai nessa noite, fica de pé em nome de Jesus. Filho, eu. Sai do seu lugar e vem para frente. Cante. De te esperar. Se você deseja reatar a tua comunhão, eu te escolhi. Viva o que eu sonhei. Se você deseja estar nessa mesa, se você deseja voltar para a mesa, eu não estou falando daquele que quer aceitar Jesus agora não. Eu estou falando daquele que está dentro da igreja, mas acabou com a sua comunhão, que não senta mais à mesa com o Pai. Ei, filho, eu estou aqui. Eu nunca desisti de te esperar.
Esse convite é para você, membro. Esse convite é para você, obreiro. Esse convite é para você, pastor. Esse convite é para você, evangelista, líder.